Fala galera, professor Ramon Gadelha, para a gente iniciar aqui o nosso curso de bioenergética, entender como é que essa energia passa entre os seres vivos. Olha só, oh, meu Deus, essa luz que vem é a luz inicial que fornece energia para os produtores, para que as plantas façam fotossíntese e essa energia seja transformada e transferida para os outros seres vivos. Quer saber mais sobre isso? Fica ligado aí após a vinheta. Então, galera, voltando aqui para a gente entender, né, como é que esses processos energéticos eles acontecem nos seres vivos, como é que ocorre essa transformação de energia. E para isso é fundamental que você tenha um entendimento sobre alguns conceitos básicos que a gente aprende lá na química e que a gente vai ter que trazer para aqui. E eu já dentro para vocês, essa é uma das aulas mais importantes do curso de bioenergética. Porque se você não sabe os conceitos básicos, você vai ter dificuldades mais na frente. Beleza, galera? Então, é preciso sim a gente gastar aqui um pouco de energia, de ATP, adenosina trifosfato, para que a gente tenha uma compreensão global dos processos bioenergéticos que a gente vai ver daqui para frente, beleza? Então, vamos relembrar aqui alguns conceitos da química importantes. Primeiro, a gente lembrar que quando a gente fala em metabolismo energético, né, em transformação de energia, a gente está falando lá na termodinâmica. E a gente tem que lembrar o que é que a primeira e o que é que a segunda lei da termodinâmica falam para a gente, né? Qual é a contribuição delas para a gente, ó. A primeira lei diz o seguinte, que a energia ela é conservada em um sistema. Se a gente pensar, galera, em um sistema fechado, eu vou botar aqui, ó. Imagine que eu tenho aqui um sistema fechado. A energia, ela pode sair dessa moléculazinha daqui e ir para essa daqui. Pode haver uma transformação de energia, mas ela dentro desse sistema, ela está sendo conservada. Isso é o que a gente chama de primeira lei da termodinâmica. E a segunda lei fala o seguinte, que dentro dos processos biológicos, o que é que acontece? Existem processos que são espontâneos, tá? E esses processos que são espontâneos, que eles acontecem espontaneamente, que eles são extremamente favoráveis, eles induzem a uma desordem, tá? Então existem processos energéticos que são espontâneos, outros não. Vou dar um exemplo clássico para vocês, galera. Presta atenção. Ali. Vamos sair da biologia e vamos lá para a física, né? Um exemplo massa, né? Energia hidrelétrica. Presta atenção, como é que uma energia hidrelétrica ela é produzida? Você tem um represamento da água, você abre aquela comporta e a água cai com tudo. Essa queda da água, você concorda comigo que está vendo aí uma variação de energia? Concorda comigo? Essa queda da água, precisa alguém estar empurrando ou é um processo espontâneo? É um processo espontâneo. E quando essa água cai, aí ela faz uma bagunça lá embaixo. Ou seja, ela aumentou a desordem. Por quê? Porque é um processo espontâneo. Entendeu? Então os processos que são espontâneos, eles tendem a desordem. Quando você chega em casa cansado, depois de uma aula, né, de bioenergética, o que é que acontece? Você está extremamente exausto ali, né? E você espontaneamente, você começa a tirar sua roupa, querer deitar logo na cama. Ou seja, você está aumentando ali a desordem, ou seja, levando ao caos. E aí quando a gente fala em energia, conteúdo de calor, né, conteúdo energético dentro de uma molécula, a gente chama isso de entalpia. Tem um nomezinho bonitinho para isso, é a entalpia. E a variação de energia que existe ao longo das reações químicas, a gente chama isso de ΔH, que é a variação de entalpia. E o grau de desordem é medido por esse Szinho aqui, ó, ou também chamado de entropia. Então, de novo, entalpia, conteúdo energético, conteúdo de calor de uma molécula, e entropia é o grau de desordem dessas moléculas. E aí a gente representa essa variação de grau de desordem, né, ao longo das reações químicas, a gente representa isso pela letra, por essa nomenclaturazinha aqui que a gente chama de ΔS, é a variação de entropia. E outro conceito importante, galera, é o seguinte, é a variação de energia livre dentro de um sistema, ou também chamado de ΔG, né, que é também chamado de variação de energia livre de Gibbs, tá? Então, esse ΔG é o que mede a variação de energia entrando e saindo nessas reações químicas, seja ela em seres vivos ou em seres não vivos. Mas como a gente está falando aqui de bioenergética, vamos sempre tratar como seres vivos, beleza? E aí, essa variação livre de energia, ou seja, o ΔG, ela depende tanto do ΔH, ou seja, da minha entalpia,
quanto do ΔS. Ramon, eu ainda estou um pouco confuso o que é esse ΔH, esse ΔS. Galera, presta atenção, vê. Deixa eu colocar aqui assim para vocês. Se liga. Imagina a seguinte situação. Eu tenho essa moléculazinha aqui. Beleza? Essa moléculazinha aqui, ela está ligada, esses átomos aqui, eles estão ligados por essa ligação química em azul aqui que eu coloquei. Imagina que fosse uma ligação covalente, ou seja, um compartilhamentozinho de elétrons, beleza? O que é que acontece? Vocês concordam comigo que dentro desse sistema aqui, que eu estou fechando ele aqui, eu tenho aqui um conteúdo energético nessa molécula, isso é a minha entalpia. Então eu tenho um conteúdo energético aqui. Essas ligações químicas aqui, elas têm energia, né, nas camadas. Ela lembra da eletrosfera? Eu tenho aqui, ó, um átomo, a eletrosfera, eu vou ter outro átomo, a eletrosfera, e existe energia sendo compartilhada entre eles. Beleza? Nesse caso aqui seria na forma de elétrons. Aí o que é que acontece? Se eu pegar e promover a quebra dessa molécula, a lise, se eu pegar essa moléculazinha aqui e quebrar ela em duas, vamos supor que essa quebra promoveu a formação de duas moléculas iguais. Então eu vou ter aqui, ó, o mesmo sistemazinho, ó, o mesmo sistema, e aí o que é que acontece? Eu quebrei essa molécula em duas, onde aqui eu tenho uma ligação, aqui eu tenho uma ligação. Aí eu pergunto para vocês, essa molécula daqui, ela tem um conteúdo energético maior ou menor? Ela tem um conteúdo energético menor comparado com essa daqui. Essa daqui tem um conteúdo energético menor comparado com esse daqui. Ou seja, o que é que está acontecendo aqui? Eu peguei uma molécula que tinha um conteúdo energético, um conteúdo de calor aqui maior, ou seja, tinha uma alta entalpia, e transformei ela em uma molécula que tem um conteúdo energético menor, ou seja, diminuir a entalpia do sistema. Ao mesmo tempo, o que aconteceu? Isso aqui estava mais organizado do que isso aqui. Ou seja, daqui para cá, eu aumentei o grau de desordem. Então, a minha entalpia era grande e a minha entropia aqui era menor. Quando eu venho para o lado de cá, o que acontece? A entalpia ela diminui, ou seja, o conteúdo energético diminui e a minha desordem, ou seja, o grau de entropia, ela acaba aumentando. Beleza? Então, são esses conceitozinhos básicos, né, de espontaneidade, de entropia, entalpia, que a gente precisa dominar para entender bem bioenergética na profundidade. Não ficar apenas decorando ciclo de Krebs, fosforilação cíclica, acíclica. Galera, é fundamental ter conceitos básicos, tá? Por isso que muitas vezes o fera tem ali dificuldade dentro da bioenergética, porque falta química. Como é que você vai entender bioquímica, biotransformações de moléculas se você não tem esses conceitozinhos básicos? Beleza? Tranquilo? E aí a gente entende agora, né, algo, obviamente, um pouco mais complexo, porque a gente junta essas grandezas e entende o que é essa variação de energia livre de Gibbs. Basicamente, eu pegar a variação de entalpia, meu ΔH, e diminuir pelo ΔS, ou seja, pela entropia. E aí eu tenho a energia livre no ambiente. Eu pego o ΔH daqui, pego o delta, né, a variação de energia que houve nessa reação antes e depois, reagente, produto, e consigo ver a energia livre. Só que tem um detalhe, eu também tenho um T aqui, esse T significa temperatura, porque muitas reações químicas, elas são favorecidas ou desfavorecidas dependendo de temperatura. Lembra que nos processos biológicos, muitas reações dependem de enzima, e enzima depende de temperatura. Né? Lembra que a temperatura do enzima, ela precisa ser uma temperatura ótima para ela ter um pico de atividade, então temperatura também é um ponto importante. E aí tem uma coisa interessante, se essa minha variação de energia, esse meu ΔG, ele for maior do que zero, as reações elas não são espontâneas, beleza? Se o meu ΔG for menor do que zero, significa que o processo aconteceu de forma espontânea. Olha aqui no gráficozinho, para a gente entender isso de uma maneira bem simples. Eu tenho aqui a minha quantidade de energia, beleza? Reagente e a quantidade de energia do meu produto, dentro de um sistema fechado, hipotético. O que acontece? Esse cara aqui, ele tinha um conteúdo energético maior, ele tinha uma alta entalpia. Beleza? E aí o que aconteceu? Ele passou a ter agora uma entalpia menor. Ele diminuiu essa entalpia e, consequentemente, ele diminui a variação de energia livre. A energia livre estava alta aqui e aqui a energia livre ficou baixa. Quando a energia foi liberada, porque eu tinha muita energia aqui, fiquei com pouca. E a outra energia foi para onde? Ela veio para cá.
E aí o que aconteceu? Ela foi liberada. E essa liberação de energia, galera, essa liberação de energia, ela aumentou a desordem do ambiente. E se eu aumento essa grandeza daqui, o que é que acontece? Eu vou ter um ΔG que vai ser negativo. Então, se eu aumento a entropia, eu tenho um ΔG negativo. E ΔG menor do que zero, ΔG menor do que zero, significa que a reação é espontânea. Então, vê que interessante. Eu tinha um conteúdo energético grande e passei a ter agora um conteúdo energético menor. Ou seja, o processo aconteceu de forma espontânea. Eu não precisei pegar a energia de nenhum canto. O processo aconteceu de forma espontânea. Já do lado de cá, o que está acontecendo? Eu tenho uma baixa energia livre, né? E aqui eu passei a ter uma grande quantidade de energia. Para isso acontecer, eu tive que pegar a energia do ambiente. E quando eu pego essa energia do ambiente, eu estou fazendo com que o processo ele não seja espontâneo. E aí o meu ΔG, nesse caso, o meu ΔG aqui, ó, ele vai ser um ΔG maior do que zero. Simples, galera, tá? Então, não vamos tentar entrar aqui em detalhes químicos e tal, porque vocês vão ver isso sim dentro da química. Mas aqui é mais para a gente fazer essa contextualização e vocês entenderem o processo como um todo. Vamos agora olhar aqui na TV e focar o que a gente falou, tudo aqui, nesse slidezinho daqui. Então o foco todinho agora vai para a televisão aqui. Presta atenção, vem para o slide. Galera, essa moléculazinha aqui seria uma moléculazinha que eu tenho aqui. Imagina que cada bolinha dessa fosse um carbono. Então eu tenho uma cadeiazinha carbônica aí, beleza? O que é que está acontecendo aqui? Eu tinha um conteúdo energético e eu quebrei essa molécula. Ou seja, nessa quebra aqui eu estou fazendo o quê? A liberação de energia. Eu estou quebrando essa molécula. Processos de quebra, a gente chama isso de processos catabólicos. E em processos catabólicos, o saldo final desse processo é um saldo em que existe liberação de energia. E essa energia daqui é ela que vai fazer com que as células da gente possam funcionar. Então, quando a gente come uma glicose, por exemplo, a gente quebra essa glicose para liberar energia para fazer com que as células da gente possam funcionar, beleza? Aí vamos para a química. Essa molécula daqui, ela tem uma entalpia maior ou menor? Ela tem uma entalpia maior, um conteúdo energético maior, e aqui ela passa agora a ter um conteúdo energético menor. Então, dentro dessa variação de entalpia, essa aqui tinha uma entalpia maior e passou a ter uma entalpia menor. O grau de desordem aqui era maior ou menor? O grau de desordem aqui era menor e aqui passou a ser um grau de desordem maior. Ou seja, eu tive aqui uma entropia aumentada. Eu aumentei o meu ΔS. Então eu tinha aqui, veja, nesse processozinho daqui para cá, o que é que está acontecendo? Eu estou diminuindo a minha entalpia. Eu tinha uma entalpia maior e diminuí. Então eu diminuí a entalpia, beleza? E a gente fez o quê? Aumentou a entropia. Eu tinha um grau de ordem, eu tinha um grau de desordem aqui menor e aqui eu aumentei essa desordem. Está tudo agora espalhado. Ou seja, eu aumentei a entropia. Essas reações catabólicas, elas também são chamadas de reações exergônicas ou exotérmicas. Por que exotérmica? Exo, liberação. Liberação de energia. Já se eu quiser pegar essas moléculas, esses átomos aqui, juntar eles para formar isso aqui de novo, ou seja, se eu quiser anabolizar, o que é que eu vou precisar? Eu vou precisar absorver energia, tá? Para eu sintetizar, eu preciso pegar a energia do sistema, absorver. E aí, o que é que eu estou fazendo daqui para cá? Eu tinha uma entalpia menor e eu estou aumentando a minha entalpia, beleza? Então, a entalpia vai aumentar daqui para cá. E, ao mesmo tempo, o que acontece com a entropia? A entropia ela diminui, ou seja, eu estou deixando o meu sistema agora mais organizado. Beleza? Ficou claro isso? E aí, galera, dentro desse processo de liberação de energia, absorção de energia, quando a gente fala em energia, principalmente aí para os processos de funcionamento celular, eu quero que a gente entenda de uma vez por todas o que danado é essa moléculazinha chamada de ATP. É como se eu fizesse assim, galera, vê? Imagine se eu pegasse uma nota de R$100 para vocês, tá? Uma nota de R$100 tem muito ou pouco conteúdo financeiro ali, tem bastante. Aí se você vai numa vendinha e chega lá e diz assim, ó, eu quero comprar um chiclete, uma paçoca. O cara vai te vender. O cara vai dizer, meu amigo, me ajude, cadê o troco aí? Como é que eu vou lhe dar esse troco? O cara não vai lhe dar o troco. Ele diz, meu irmão, não tenho como vender. Ou seja, você tem um conteúdo energético, você tem um conteúdo financeiro no caso, né? Pensando aí em dinheiro, em energia, fazendo analogia aí, dinheiro, energia, né? Quando se fala em dinheiro, tudo fica mais fácil. O que é que acontece?
embora eu tenha esse conteúdo, ele não está disponível, né, no momento daquela compra ali. Aí o que é que o corpo da gente faz? Ele pega essa nota de 100, troca em várias cédulazinhas de R$2, várias cédulazinhas de R$2, e agora você vai lá na vendinha com R$2. Opa, eu quero uma paçoca. O cara vai te vender sim ou não? Vai. Ou seja, ele está pegando a energia que você tinha em grande quantidade, transformando em energia da mesma forma, porém uma energia disponível. Essa energia disponível, essa moeda energética se chama ATP. Olha aqui, ó, é adenosina trifosfato. Então o que é que o corpo da gente faz? De novo, vem para cá. Eu pego um conteúdo energético maior, troco ele por cédulazinhas menorzinhas. Nesse processozinho aqui eu estou liberando energia e essa energia daqui, ela vai ser usada para a gente fabricar ATP, que é a nossa moeda energética disponível. Quando o neurônio quer passar impulso nervoso, ele depende de ATP, ele depende da polarização. Para contrair o músculo e relaxar, depende de ATP. Tá? Então os processos biológicos que acontecem no corpo da gente dependem dessa moeda que está disponível, né, naquele momento, de forma rápida, para que a gente possa garantir o funcionamento celular. Ramon, quimicamente falando, como é essa molécula de ATP? Galera, vê. Isso daqui é uma base nitrogenada, é uma adenina. Isso daqui é uma pentose, tá? Mais especificamente é uma ribose. Então, se eu tenho esse mais esse cara aqui é um nucleosídeo, tá? O que é um nucleosídeo? É uma base com uma pentose. E aí, se eu tiver só um fosfato, eu tenho um ANP, que é uma adenosina monofosfato. Se eu tiver dois fosfatos, a outra bolinha amarelinha aqui seria um ADP, uma adenosina difosfato. Agora, se eu tiver um terceiro fosfato, eu tenho um ATP, que é adenosina trifosfato. Só abrindo um parênteses, quando eu tenho adenina, pentose e um fosfato, ou base pentose fosfato, isso aqui é um nucleotídeo, que a gente usa, por exemplo, para fabricar DNA, para fabricar RNA, certo? Então, observa que a estrutura de um nucleotídeo, ele é muito parecida com a estrutura que a gente usa para gerar energia, ou liberar energia, para que o nosso corpo possa funcionar, beleza? Tranquilo? Tá, Ramon, eu não entendi ainda de onde é que a gente extrai essa energia. Vocês percebem que eu transformei isso nisso, liberei isso, beleza. E isso daqui vai ser usado para fabricar isso. Estão percebendo que é uma transformação de energia? Então, olha só, primeira lei, ó, a energia é conservada em um sistema, ela só é transformada, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Aí o que acontece? A gente está transformando energia aqui. Então, a ideia da bioenergética é justamente a gente entender como é que essa energia vem de fora, inicialmente lá pela luz solar, né, nos seres que fazem fotossíntese, e eles vão sendo passados, essa energia vai sendo passada ao longo da cadeia, beleza? Ramon, olha aqui uma representação, novamente, do ATP. A adenina, que é a base hidrogenada, a ribose, que é o fosfato, e eu tenho 3 fosfatos, aqui é um ATP. Adenosina trifosfato. Se a gente quer usar essa moedazinha energética de forma rápida, o que é que acontece? A gente quebra essa ligaçãozinha química aqui, ó. Quando a gente quebra ela, aí é essa energia que vai ser usada para garantir uma ordem interna no nosso sistema, ou seja, garantir o funcionamento da célula e garantir a nossa homeostase, ou seja, o equilíbrio do funcionamento das reações químicas no nosso corpo. E aí, ó, o detalhe, o que era ATP se transformou em quê? ADP. Então, de novo, ATP se transforma em adenosina difosfato, beleza? Então é isso daqui que a gente transforma. É essa daqui que é aquela moedinha, aquela cédulazinha de R$2 pra gente. E aí quando a gente vai lá na vendinha e compra e recebe aquela paçoca, ou seja, o que a gente precisa, o que a gente quer, é justamente esse, o que a gente quer seria essa energia. E a moeda energética ela foi gasta, ela foi, né, perdida, beleza? Aí esse cara daqui vai ter que novamente se reconstruir. Beleza? Só que o ADP, olha que interessante, o ADP ele não se transforma em ATP espontaneamente. Ou seja, não é um processo espontâneo. Cadê aqui, ó? Não é um processo, cadê? Daqui. Ele não é um processo espontâneo. Ele precisa de energia para que o processo aconteça. Eu transformar de novo ADP em ATP. Ramon, se não é espontâneo, eu preciso de energia. Preciso. De onde? Aí a gente precisa extrair isso dos alimentos. Por isso que a gente precisa se alimentar. Porque se a gente não tiver essa fonte inicial energética, a gente não tem como
transformar ADP em ATP. Tranquilo? Deu para entender? Então, ó, daqui para cá, meu ΔG é menor do que zero. Então, daqui para cá é espontâneo. Daqui para cá, o ΔG ele é maior do que zero, então é um não espontâneo. Se a gente fosse trazer para cá, é o seguinte, ó, ATP se transformando em ADP, essa molécula tem um conteúdo energético maior e eu estou quebrando ela. É um processo espontâneo. Beleza? Agora, para eu transformar isso de volta em ATP, é um processo não espontâneo. Então, veja que está tudo relacionado. Não tem como a gente dissociar a química da bioenergética. Beleza? Tranquilo? Então, vamos passar aqui para a gente aprofundar alguns conceitos básicos. O que é que acontece? Um outro ponto importante para a gente entender respiração celular, fotossíntese, quimiossíntese, fermentação, é entender que as reações que acontecem no corpo da gente, né, essas reações bioenergéticas, elas dependem, galera, dependem muito de duas moléculazinhas, né, chamadas de coenzimas, tá? Ramon, o que danado é uma coenzima? Nesse caso, essa coenzima, ela vai ser um transportador de elétrons e hidrogênios, elétrons cheios de energia. Como assim, Ramon? Vê, presta atenção. Eu tenho aqui essa moléculazinha daqui, esse átomo, desculpa, e eu tenho aqui esse átomozinho aqui. E está havendo aqui entre eles um compartilhamento de elétrons. Beleza? Ok. É como se eu tivesse pego essas duas daqui colocadas aqui. Se eu quiser quebrar isso aqui, você concorda comigo que eu vou ter que quebrar esse cara daqui? E esse elétron daqui, na última camada, ele está lá cheio de energia, todo excitado. Esse cara daqui, quando é quebrado, esse elétron sai, ele é perdido. Tá, Ramon, ele é perdido, ele vai para onde? Vai para o espaço, vai para onde? Esse elétron daqui, ele acaba sendo captado por uma moléculazinha que tem afinidade por ele. Que molécula é essa? O NAD e o FAD. São coenzimas. Só que tem um detalhe. Essas coenzimas, quando elas estão sem o elétron, elas estão oxidadas. Só que o elétron não tem carga negativa. Aqui, ó, elétron, carga negativa. Para estabilizar a molécula, o que é que ele faz? Ele precisa de algo que tenha carga positiva. Nesse caso, esse algo vai ser um próton, um hidrogênio. E aí, quando esses caras se juntam, aí eu tenho a estabilidade da molécula. Então, veja, tanto o NAD quanto o FAD, eles captam elétrons, captam hidrogênios, ó aqui, ó, capta elétron, capta hidrogênio. E quando eu tenho elétron sendo levado para essas moléculas, eu tenho um processo de oxidação. Então, o que acontece? As minhas moléculas aqui, as coenzimas que estavam oxidadas, elas vão agora ser reduzidas. E aí, quando ocorre isso, eu tenho a formação do NADH. Então, de novo, o NAD+, com elétron e com hidrogênio, se transforma em NADH. Agora, eu tenho uma coenzima reduzida. FAD com elétron com hidrogênio, eu tenho FADH2. É uma coenzima reduzida. O que é que vai acontecer a hora toda? É eu pegar esse elétron com esse grau de energia, carregar ele, beleza, me reduzir. Elétron, carga negativa, reduzir. Ok. Depois eu vou pegar esse elétron e vou jogar para algum canto. Aí essa molécula vai voltar a ser o que era. E aí ela vai novamente pegar novamente um elétron, vai levar para um destino que a gente vai estudar como é que isso acontece. Depois ela volta. Então eu peguei o elétron, ok, reduzi, liberou o elétron, oxidei. Peguei o elétron, reduzi, liberou o elétron, oxidei. E ela fica fazendo isso a hora toda. Ou seja, são transportadores de elétrons e de hidrogênios. E essas reações de oxidar, reduzir, oxidar, reduzir, a gente chama isso em química de reações redox. São reações de redução e oxidação. Ganha elétron, perde elétron, ganha elétron, perde elétron. Então, essas moléculas aí, essas coenzimas, esses transportadores são fundamentais também para que haja o processo de formação de ATP. E a gente vai entender depois como é que acontece isso passo a passo, beleza? Até aí, tranquilo? Ramon, só, galera, estruturalmente aqui mostra para vocês o que danado é essa coenzima, tá? Aqui é mais a nível de curiosidade mesmo. Olha o NAD+, aquela coenzimazinha, aquela aqui, nesse caso, ela está sem um elétron, ela está oxidada. Aqui, o NADH, ela está com o elétron e com o hidrogênio. Então, aqui ela está reduzida, beleza? Então, NAD+, sem o elétron, opa, peguei o elétron, virei NADH. Aqui eu estou reduzido, oxidado, reduzido. Olha a estrutura, galera. Olha a estrutura.
eu tenho essa basezinha aqui nitrogenada que a gente chama de nicotinamida, eu tenho novamente uma pentose e eu tenho essa outra estruturazinha aqui, ó, que é uma adenina, ribose e um fosfato. A gente chama o NAD, e aí é um título de curiosidade, porque a nível de ensino médio, de vestibular, de Enem, de vestibular de particulares, cai na prova NAD, não vai cair esse nomezinho aqui, é um dinucleotídeo, ó, tem um nucleotídeo, outro nucleotídeo, beleza? Base, pentose, fosfato, base, pentose, fosfato. É um dinucleotídeo, só que aqui é chamado de nucleotídeo de nicotinamida, porque essa base é chamada de nicotinamida, beleza? Só que olha o detalhe, eu tenho aqui o NAD+, olha o N aqui, o nitrogêniozinho com um maisinho aqui, ó galera. Estão vendo aqui o maisinho? Quando o elétron chega e o hidrogênio chega, esse mais ele deixa de existir e o hidrogênio daqui vem para aqui, ó. Tá vendo? Um hidrogênio desse vem para cá, o outro ele fica fora dessa molécula. Mas olha aqui, ó, a transformação de NAD+ em NADH. Então, basicamente, o que é que vai acontecer? Esse cara agora que está reduzido, ele vai pegar esse elétron, vai depositar esse elétron em outro espaçozinho, em outro canto, e aí ele volta para esse estágio inicial, ou seja, uma reação redox, né? Isso de redução e oxidação. Beleza? Tranquilo? Ficou claro isso? Ramon, de uma maneira geral, como é que isso funciona? Esclarece melhor isso para mim. Galera, presta atenção. Quais são pensando na gente, vamos pensar ser humano, certo? Animais heterotróficos. A gente não produz o alimento da gente, a gente pensa consumir esse alimento. De onde? Comida, alimento, nutriente. O que é que a gente faz? Pega carboidratos, lipídios e proteínas. Primeira fonte, segunda fonte, terceira fonte de energia. Beleza? A gente vai, só que carboidrato, por exemplo, os polissacarídeos, os lipídios, né, proteínas são muito grandes, as células da gente não conseguem absorver esses caras. Então o que é que a empresa vai fazer? Digerir. Então, ao longo do trato digestório da gente, a gente vai quebrando essas moléculas. Aí eu vou ter aqui as carboidrases, as enzimas, as lipases, enzimas que digerem lipídios, e as proteases, que vão ser enzimas que digerem proteínas. Aí eu transformo essas moléculas grandes, macro, em micromoléculas. Então daqui para cá foi tubo digestório, digestão. Transformei carboidratos grandes, poli, em mono, lipídios em ácidos graxos menores e proteínas em aminoácidos, ou seja, em monômerozinhos ali. São aqueles tijolinhos que vão construir essas moléculas maiores. Então quebrei, beleza, massa, e daí? E daí que esses caras vão entrar nas nossas células, a gente vai oxidar. Ramon, o que é oxidar? É você quebrar essas moléculas, é você tirar elétrons dela, beleza? Então quando a gente tira os elétrons, aqui eu tirei o elétron, eu quebrei a molécula, então eu oxidei. E nessa oxidação, qual é a consequência? A gente vai liberar gás carbônico, vai produzir ATP, e a gente também libera elétrons de hidrogênio, beleza? Só que o que acontece? Esses caras daqui, elétron e hidrogênio, eles não podem ir para qualquer canto. Quem é que vai pegar eles? Quem é que vai carregar esses caras com eles? São as coenzimas. Uma coenzima oxidada, lembra do NAD+, pega o elétron e hidrogênio e se transforma em uma coenzima reduzida. E agora? E agora que ele vai pegar e vai reação de oxidação, reação de redução. O que é que acontece? Durante esse transporte de elétrons, né, de passagem de elétrons, esses elétronzinhos eles vão ser usados mais na frente para a gente fabricar ATP. Olha que interessante, o oxigênio que a gente respira, ele serve para quê? Para pegar o elétron que estava nessa coenzima reduzida. O NAD+ virou NADH. Aí o oxigênio pega esse elétron para ele, se transforma em água e durante essa passagem a gente consegue fabricar ATP. Galera, isso aqui é um resumo bem geral. A gente vai entender isso passo a passo, como é que funciona. E aí é esse ATP, juntamente com esse ATP que também foi produzido aqui, é esses caras que vão ser usados para a gente fazer os exercícios, né? Contração muscular, pensar, refletir. Tudo no corpo da gente depende do gasto de uma moeda energética de uso imediato. Como é o nome dela? ATP, adenosina trifosfato. E aí a gente finaliza essa primeira parte de bioenergética com esses conceitos gerais. Beleza? Tranquilo? Isso é importante que vocês dominem. E aí, curtiu essa aula? Então não se esquece de deixar o seu comentário, dar o seu joinha e não se esqueça também de ativar o sininho e se inscrever no nosso canal. Agora você já pode ir para a próxima aula.